Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. O Tribunal de Contas da União desbloqueou os recursos do PED-6. O PT celebrou 45 anos nesta semana. E Brasília sediou o encontro de prefeitos e prefeitas com a presença do presidente Lula. Você vai ver essas notícias e muito mais. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. O Tribunal de Contas da União desbloqueou os 6 bilhões de reais do programa PED-6. O TCU decidiu que o governo deve, em 120 dias, buscar no Congresso a inclusão do programa no orçamento deste ano. O Brasil, olhem bem, pais e mães aqui, o Brasil perde quase 480 mil jovens, sai por ano da escola, no ensino médio das escolas públicas do Brasil. Quase 500 mil de jovens abandonam a escola. O presidente Lula criou um programa chamado PED-6 para dizer que nós não queremos nenhum jovem fora da escola no estado do Pará e no Brasil. Vocês sabem quantos jovens são beneficiados aqui no estado do Pará? 278 mil jovens que recebem todo mês R$200 e agora no dia 26 o presidente Lula, a Caixa Econômica vai depositar uma poupança de R$1.000 para cada jovem do ensino médio do PED-6 do Pará. O PT completou 45 anos nesta semana e a Câmara dos Deputados realizou uma homenagem para o aniversário do partido. Diferentes lideranças e parlamentares celebraram a data e deram seu discurso na tribuna. A presidenta nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann relembrou as principais lutas e conquistas do partido. Nascido na luta contra a ditadura, em defesa do direito de greve, da liberdade de organização e de manifestação, o PT tem a sua história indelevelmente associada à reconquista e ao aprofundamento da democracia em nosso país. Combinando a organização e as lutas na base da sociedade com a atuação institucional no Legislativo e no Executivo, o PT transformou as práticas políticas tradicionais e agregou um sentido concreto à construção democrática no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou um período de grandes transformações. A vida das pessoas mudou com o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, o SAMU, as UPAs, o ProUni, o FIES, o aumento real do salário mínimo, o empréstimo consignado, a maior reforma agrária da história, o novo PRONAF, o pré-sal, o PAC e a retomada do crescimento após anos de estagnação. Tiramos o Brasil do mapa da fome e colocamos em seu devido lugar no contexto internacional. Um país soberano que impulsionou o Mercosul e a integração sul-americana, mediador de conflitos e promotor da paz, líder na agenda ambiental e climática, exemplo no combate à pobreza e na defesa da democracia. Aprendemos muito nesses 45 anos e estaremos sempre aprendendo mais para servir aos interesses do Brasil e da população. Por 5 vezes, ganhamos as eleições para presidente da República. E na próxima sexta-feira e sábado, o PT vai fazer uma festa no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de 45 anos. Para participar, é possível se inscrever no site aniversario.pt.org.br. Aproveitando o Encontro Nacional de Prefeitas e Prefeitos em Brasília, o PT realizou seu encontro de prefeitos e prefeitas na sede do partido. O secretário de Assuntos Institucionais do PT, Joaquim Soriano, fala sobre a reunião. Nós do PT, na véspera desse encontro, convidamos os prefeitos, as prefeitas, os vices que estão aqui em Brasília
para uma reunião com a pauta muito simples, que se realizará agora, com a presença da companheira Gleisi Hoffmann, presidenta do partido, com companheiros que trabalham no governo federal, notadamente na Secretaria de Relações Institucionais, na Secretaria-Geral da Previdência, para conversarmos um pouco sobre a atividade de amanhã, para que possamos escolher, selecionar das várias mesas, dos vários possibilidades de encontro, aquelas que dizem respeito mais diretamente ao interesse de cada um, de cada uma, para realizar coisas boas para o povo em cada um dos municípios do Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou as 25 metas econômicas do governo federal para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Hoje, no mundo atual, o ritmo é tão importante quanto o mérito. Nós estamos num mundo muito veloz. Se nós precisamos compreender que tem 200 países competindo por capital, competindo por investimento, competindo pela fronteira da economia, inteligência artificial, transformação ecológica. Está tudo acontecendo simultaneamente. Então o mérito é importante, mas o ritmo também é. Então nós não podemos perder algumas janelas de oportunidade que estão surgindo diante de nós em virtude de vantagens competitivas que o Brasil tem, mas tem por um prazo limitado. Se não tiver aplainado a avenida para a gente trafegar, nós não vamos aproveitar, né, o ímpeto da economia global. Então, a inflação oficial teve a menor taxa em janeiro desde 1994. A repórter Denise Coelho, da Rádio PT, traz os dados completos. A inflação no Brasil começou o ano em desaceleração. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial do país, recuou para 0,16% em janeiro. Em dezembro, o percentual era de 0,52%. Como constatou o IBGE, trata-se da menor taxa para um mês de janeiro desde o início do Plano Real em 1994. Com isso, o acumulado em 12 meses caiu para 4,56%, contra 4,83% no fechamento de 2024. A redução dos gastos para o consumidor no primeiro mês do ano veio principalmente do grupo de habitação, que registrou queda de 3,08%. Destaque para a queda de 14,21% na energia elétrica residencial, graças ao bônus Itaipu, que reduziu as contas de luz de 78 milhões de usuários. A secretária do Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, falou ao Café PT sobre as iniciativas para a inclusão das favelas em políticas sobre mudanças climáticas. A gente teve a sensibilidade de construir um repertório da presença, da preservação ambiental, da consciência ambiental nos territórios de favela e periferia, com o programa Cada Favela uma Floresta, atuando em favelas que são hoje case de referência no debate da justiça climática e do racismo ambiental, como o Complexo da Maré, do Alemão, Rocinha, enfim, favelas que estão aí permeando não só a solução de políticas públicas de referência, mas também com esse repertório, com esse novo letramento da justiça ambiental que a gente quer ver e entender no século XXI. A Procuradoria-Geral da República revelou um esquema grave envolvendo 3 deputados do PL acusados de comercializar emendas parlamentares. O repórter Anderson Andrade traz as informações. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo do processo em que 3 deputados federais do PL, mesmo partido do Bolsonaro, são investigados por desvios de recursos de emendas parlamentares. A denúncia da PGR aponta que os deputados Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa estavam no topo de um esquema de venda de emendas parlamentares. Um dos casos investigados envolve o município de São José do Ribamar, no Maranhão, onde a propina teria sido de R$ 1.660.000 para liberar 6 milhões e 600 mil reais em recursos públicos federais. As investigações da Polícia Federal revelaram mensagens e áudios trocados entre os parlamentares que mostram a sofisticação da organização criminosa.
E agora você fica com os destaques da agenda do presidente Lula nesta semana. Lula começou a semana com a entrega do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização e com a cerimônia de abertura do Encontro de Prefeitos e Prefeitas em Brasília. É preciso que haja um compartilhamento das coisas entre o governo federal e o governo municipal. É por isso que eu tenho muito orgulho de ter começado o ano de 2023 convocando uma reunião entre os 27 governadores do Brasil e depois começamos com os prefeitos. Depois fizemos pacto de seleções e agora vamos fazer mais um pacto de seleções. É a primeira oportunidade democrática da gente não escolher ideologicamente a cidade que vai ser beneficiada, da gente não escolher a cidade do partido da gente, mas da gente escolher aquela cidade que melhor apresenta o projeto e aquela cidade que mais tem necessidade de que o projeto seja executado. Na quarta-feira, o presidente deu uma entrevista à Rádio Macapá do Amapá sobre o processo de reconstrução das políticas sociais nos primeiros 2 anos de governo. E quando eu digo que 2025 é o ano da colheita, é porque nós ficamos plantando esses 2 anos, reconstruindo, carpinando, colocando semente, adubando, e agora é a hora da colheita. Nós temos muita coisa para entregar ao povo brasileiro, ao povo do Amapá, e eu tenho certeza que esse será o grande ano do Brasil. Será o grande ano porque a economia está bem, a economia está crescendo, a inflação está controlada, porque o salário real está aumentando, porque a política de crédito está aumentando, porque nós temos programas para a educação que nunca tinha acontecido nesse país. Em Macapá, Lula inaugurou o conjunto residencial Nelson dos Anjos e participou da assinatura da ordem de serviço das obras do Instituto Federal de Tartarugalzinho. O presidente entregou ainda a doação da gleba de Camaú para regularização fundiária e urbanização, ação que era aguardada pela população há mais de 35 anos. Ainda na quarta-feira, Lula participou da cerimônia de 1 ano do programa Nova Indústria Brasil e da entrega do 30º Prêmio Jovem Cientista. O presidente encerrou a semana entregando novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida no residencial Viver Outeiro, em Belém, no Pará, e participou do anúncio do Banco da Amazônia sobre o microcrédito produtivo orientado. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias da rede PT de comunicação. E se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. Agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana.